Então, gente, nós estamos continuando o capítulo 5, em que a irmã Cidufo, na sua proposta, ela faz uma bela lista ali, uma longa lista de itens que poderiam sugerir que a pessoa está passando por uma chamada depressão subclínica. Um paciente que tem sintomas de uma depressão, mas que não chega a ser disfuncional, não chega a prejudicar as suas atividades da vida diária. Lembrando que esses itens da irmã Cidufo, você que está me ouvindo na gravação, não fazem parte dos critérios clássicos para fazer o diagnóstico de depressão que os psiquiatras, neurologistas, neuropsiquiatras ou psicólogos usam. Aqui é uma tese, é uma teoria da irmã Cidufo, que uma pessoa que tem uma boa parte desses itens pode falar que essa pessoa já está com uma depressão subclínica e se aproximando de uma depressão típica ou clássica pela medicina. Eu acho essa tese muito interessante, porque muitos de nós, eu já falei, temos tudo que está aqui, em algum momento da nossa vida, isoladamente. Mas o conjunto deles, ou de muitos deles, pode realmente acender o sinal amarelo de que já estamos entrando num quadro depressivo ou necessitando de ajuda médica, psicoterápica, psiquiátrica e assim por diante. Eu quero dizer que tem alguns itens aqui, depois eu vou comentar, que de fato fazem até parte dos critérios internacionais de diagnóstico da depressão maior, que eu vou citar, talvez sejam 2 ou 3 que estão aqui. Nós paramos em sentir-se inútil, não é isso? Nós vamos comentar esse item. Ela fala sentir-se inútil. Gente, sentir-se útil parece uma redundância, eu vou ter que ser repetitivo, mas pelo menos para quem está ouvindo pela primeira vez, o cérebro é um órgão hipersociável. O cérebro tem necessidade de pertencimento. E uma das formas de ter pertencimento é se sentir útil diante da coletividade, da tribo, do grupo, da sociedade. Então, sentir-se pertencer a um grupo, ter a sensação de pertencimento, é sensação de segurança, porque quem está no grupo sobrevive melhor do que sobrevivendo individualmente. Isso é da tribo, isso é da pré-história. O nosso cérebro, lembre-se disso. Ele foi feito geneticamente para 3 coisas: comer, reproduzir e dormir. Ou ainda, se quiserem, procurar abrigo. Quando a gente quer algo mais, o cérebro gasta energia. Todo mundo, para estar aqui, está gastando energia. Todo mundo, para fazer um curso, viajar, falar uma língua diferente, pensar diferente, gasta energia. O cérebro não gosta disso. A tendência é mantermos no nosso status quo, isto é, preservar energia. Isso é do cérebro. Se nós fôssemos viver do automatismo cerebral, a gente vai viver praticamente como um animal, com seus instintos. E é o que acontece muitas vezes conosco e na maioria de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, que começam a viver no automático. O programa já está jogado no cérebro. Deixa a coisa acontecer, sem gastar energia, sem quebrar o modus operandi. E nós somos convidados sempre a fazer essa quebra. Então, essa questão de sentir-se inútil, gente, existem várias causas para isso. Nós poderíamos enumerar várias. Mas uma das principais é justamente a crença de comparação e perfeccionismo. Quanto mais a gente se compara, mais a sensação de inutilidade. Porque a gente sempre acha que não está fazendo o que deveria fazer, que o outro faz. A crença de comparação, ela joga qualquer um no chão, tá? As mais belos trabalhos ou idealização vai para o chão quando a gente começa a ter o pensamento de comparação, que ele generaliza, ele pulveriza as suas melhores intenções. A outra é o perfeccionismo, que é uma doença, eu já falei isso. A perfeição está só na nossa mente, ela não existe no mundo real. Quem é perfeito é Deus, os espíritos superiores, crísticos, angelicais. Isso aí, se a gente for discutir, nós vamos viajar no mundo da maionese. Nós não temos condições conscienciais para discutir a evolução de um mestre Jesus. Então, vamos colocar os pés no chão. Nós somos espíritos que pertencem à espécie humana. Então, o perfeccionismo, ele é uma doença, só existe no mundo das ideias. Quando nós tentamos fazer algo sempre perfeito, a gente nunca atinge, porque ele não existe esse perfeito, que ele sempre vai estar faltando algo. Então, essa sensação de se sentir inútil é porque muita gente acha que não atingiu o nosso perfeito. Então, por isso que muitas pessoas, isso acontece com todos nós, estamos sempre adiando um projeto, uma ação ou um trabalho, porque a gente acha que nunca atinge aquela perfeição. Como eu disse, a lista é muito grande, mas eu quero lembrar para vocês que essa sensação de inutilidade
ela realmente faz a pessoa, às vezes, até desanimar mais ainda de querer produzir. E pode ser uma característica marcante do comportamento depressivo, que a pessoa se sente realmente vazia. Essa sensação de ser útil, gente, ela é muito importante, como eu disse, para ter esse pertencimento. Esse pertencimento que faz a nossa conexão social. Então, é bom, não só bom, mas é necessário para a nossa sobrevivência sentir importante, sentir útil, mesmo tendo um comportamento da humildade. Porque essa questão de sentir útil nos conecta com a coletividade. Certa vez, o Vanderlei de Oliveira, que é o médico que psicografa este livro, O Espírito de Irmãs do Fogo, ele contando para nós, certa vez, ele é psicólogo holístico, ele atendeu um rapaz que tinha de tudo na vida dele, esse rapaz. Era um rapaz que tinha um cartão assim, de crédito para gastar o que ele queria. Ele e o pai, ele pediu um carro, o carro que ele queria não tinha no Brasil, o pai mandou importar de outro país. Então, o rapaz que não trabalhava, não estudava, e tinha de tudo. E ele procurou Vanderlei de Oliveira. Então, olha que interessante, Vanderlei de Oliveira perguntou para ele, o que você mais quer na sua vida? O menino estava se sentindo muito vazio, estava experimentando já até drogas ilícitas. Ele perguntou, o que você mais quer? O menino falou o que ele não queria. Ele falou assim, eu me sinto inútil. Eu me sinto uma pessoa inútil. Aí o Vanderlei falou assim, é muito ruim se sentir inútil. Eu falei assim, é completamente terrível. Eu queria me sentir útil. Então o Vanderlei depois acaba conversando com ele, com o pai dele, tira o cartão dele e manda ele trabalhar. Em suma, era realmente uma terapia para que ele se sentisse útil. Quer dizer, este rapaz que tinha tudo na vida, uma coisa que mais incomodava dele era o sentimento de inutilidade. Então, só se vocês verem dizer a necessidade de pertencimento. Ele tinha todo o material, todo o conforto, mas sentia inútil. Isso era massacrante para ele. E lembrando que na vida espiritual, muito interessante, a literatura espírita fala, isso é a literatura espírita, fala como é importante a ocupação dos espíritos. Como é ruim para aquele que desencarnou, está fora do corpo, se sentir inútil sem fazer nada. Os espíritos, diz a Kardec, que é quase um castigo, entre aspas, para os espíritos que estão fora do corpo. Sentir que não estão fazendo nada. É quase justamente se sentir penalizados. Então, a ocupação e se sentir útil é algo muito importante, é até didático, terapêutico, aqui no plano espiritual para qualquer pessoa. Tanto que quem nunca leu, eu convido para que leiam o livro Nosso Lar, que o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, logo que ele desencarnou, ele se recupera no hospital do plano espiritual, e ele, assim, naquela fase de convalescença, ele vê justamente uma vassoura encostada no pátio. Então ele pega aquela vassoura e vai, isso no plano espiritual, tá, gente? Para quem não conhece o livro. Então ele lá na colônia espiritual, ele vê uma vassoura encostada, ele vai varrer o pátio, aquelas folhas, e ele sente-se bem por isso. Que ele, na sua convalescência, ele queria sentir-se útil. Então ele pegou a vassoura justamente para justamente sentir útil, para se conectar com ele mesmo, com a sua história, para que ele pudesse aumentar a sua autoestima. Ele pegou a vassoura para varrer. Então, vocês verem a questão de sentir útil, como é importante. Você querer tirar realmente a identidade de uma pessoa, é tirar o que ela gosta de fazer, ou deixar se sentir útil. Então, essa questão da utilidade é vital, didática. Então, existem várias outras questões, né, gente? A pessoa não tem apoio, falha de desvio de comportamento. Então, todas elas podem explicar essa falta de sentir-se útil. E a questão da depressão, ela é muito marcante. A pessoa realmente ela tem essa sensação de que o que ela está fazendo ainda não é o suficiente para mostrar a importância dela. E ela acaba piorando a depressão, que ela acaba se retraindo socialmente. Ela se isola, porque ela não se acha útil ou não tem um círculo de apoio. Então, ela acaba se isolando e piorando seu quadro depressivo. Eu quero lembrar para vocês de que no plano espiritual existe uma outra passagem para quem quiser ler. Eu não me lembro do livro agora, mas é através do o espírito Inácio Ferreira, o médico espírita, através da mediunidade de Carlos Bacelli, um dos seus livros, é só uma passagem. Ele relata, por exemplo, que o indivíduo ele faleceu, chega ao plano espiritual muito perturbado e com complexo de culpa, porque ele foi justamente um traficante de madeira. Ele devassou florestas e mais florestas durante décadas e burlou a lei vendendo e ficou muito rico vendendo muita madeira. E ele chega no plano espiritual com esse complexo de culpa pelo que ele tinha feito. Então, o espírito Inácio Ferreira foi lá atendê-lo no hospital que ele estava na vida espiritual. E ele tinha medo de ficar à toa. Ele falou assim, Inácio, doutor, o que eu vou fazer agora? O Inácio Ferreira até, num ponto assim, o Inácio Ferreira tem um tom bem humorado, falando assim,
Eu acho que você deveria mesmo ficar à toa para você rever o que você fez. A ociosidade seria o melhor castigo para você. Mas o Inácio Ferreira até brincou depois, não, você vai ficar aqui plantando muitas árvores. Isso é uma passagem só para demonstrar como é importante a utilidade, sentir-se útil. Isso é importante, didático e psicologicamente importante para qualquer ser encarnado ou desencarnado. Bom, mas por falar em ócio, temos que aqui agora fazer um contraponto. Nós estamos falando de espiritualidade e neurociências. Vamos puxar um pouco aqui o ponto para neurociências para fazer o equilíbrio. Ninguém pode ficar trabalhando, estudando e querendo continuamente no mesmo processo de trabalho. O cérebro não foi programado para trabalhar de segunda a segunda, nem estudar e manter um ritmo de trabalho de segunda a segunda. O cérebro não foi feito para isso. Por isso, do ponto de vista neurocientífico, existe uma coisa importante, que é o chamado ócio criativo ou ócio produtivo. O ócio criativo, o ócio construtivo, gente, é isso. Trocando em miúdos, o cérebro precisa dar uma pausa para fazer uma coisa diferente que ele costuma para fazer. É quebrar o ciclo do trabalho contínuo, do estudo contínuo, daquele ritmo contínuo. Aqui, gente, eu estou falando para você trabalho profissional, a dona de casa que cuida de uma criança, ou que cuida de uma pessoa doente, é um problema financeiro, é um problema que você está enfrentando, quer dizer, a pessoa está sempre naquele ciclo de trabalho contínuo. O cérebro não foi feito para isso. Tanto que se ele continua assim, o que acontece? Ele estressa ou adoece. Então nós precisamos ter esse ócio criativo. Esse ócio criativo ou construtivo vai desde coisas simples, gente, até ficar divagando a mente, olhando uma paisagem na janela, ou passeando com o seu cachorro fazendo jardinagem. Outra coisa é que lhe dê prazer, no sentido de sair daquele ciclo muito viciante e persistente. Então, são coisas mais diversas que a gente possa imaginar para fazer a criatura quebrar aquele ritmo. Porque nós temos uma estafa cognitiva, nós temos um desgaste cognitivo. Então, esse ócio construtivo é uma forma de tirar você daquele momento. Tanto que uma forma de fazer esse ócio construtivo, que tem comprovação científica para isso, é justamente a meditação, a leitura saudável, você justamente se recolher para meditar ou refletir, porque quando você faz essa meditação, essa reflexão, você ativa, como eu já falei, o sistema de rede padrão, ou modo padrão. Esse sistema de rede padrão, ele ativa todo o cérebro, fazendo conexões com áreas mais profundas. Por isso que neste momento do chamado ócio criativo, nós temos inspirações para resolver problemas, encontramos justamente soluções para algumas situações mais complexas da nossa vida. E muitas pessoas fazem isso, às vezes, sem pensar, debaixo de um banho, do chuveiro, ou mergulhado numa banheira, porque a pessoa está naquele ritmo alucinante, ela para tomar banho, um momento que ela é obrigada a parar com tudo. E faz uma ativação dessa rede de modo padrão, em que ela relaxa. O cérebro se conecta com várias outras redes, dando ideias novas, buscando soluções de problemas. Então, esse é chamado ócio criativo. Portanto, gente, o cérebro precisa de ociosidade. É aquela ociosidade em que você está investindo em você mesmo, não somente para perder tempo. E já comentei aqui outras vezes que existe uma técnica validada cientificamente. Aquelas pessoas que estudam. Você está estudando, aprendendo alguma coisa, você faz um intervalo de 10 a 15 minutos. Não faça esse intervalo de 10 a 15 minutos para ficar rolando lá justamente nas redes sociais, ou entrando na internet, ou assistindo televisão, ou lavando o prato, nada. Você vai ficar divagando a mente, olhando na janela, fazendo um passeio pela natureza. Isso é uma técnica de divagação mental que ajuda a consolidar mais rápido na memória o que você acabou de aprender. É o chamado ócio criativo para isso, divagação mental. Não estou falando aqui de uma técnica puramente psicológica, isso é validado cientificamente, tá? Eu já citei isso para vocês. Então, eu estou querendo te falar como é importante sentir útil, se ocupar, mas estou chamando a atenção da importância desse ócio, desse momento de ficar à toa, entre aspas. É muito importante. E nós, gente, todos nós aqui no dia a dia, todos nós temos um ritmo alucinante aqui, todos, seja dona de casa, seja profissional, liberal, etc. Nós temos um ritmo alucinante. E quando a gente para ficar à toa, entre aspas, a gente se sente culpado. Porque o cérebro está chamando você para aquele modus operandi. Ele está chamando, porque você foi programado, nós programamos ele para isso. E a gente se sente inquieto, até que tem que voltar a trabalhar. Eu sinto, todas as pessoas sentem isso. Mas é uma disciplina que nós temos que ter que respeitar. Existe um treinador nosso aqui, nas corridas, que ele sempre fala que descansar também é treinar.
E, realmente, esse descanso também é estudar, é investir no nosso modus operandi para que o cérebro ele descanse e diminui aquela fadiga de escolha, aquela fadiga de opções que eu falei com vocês, uma fadiga cognitiva que todos nós temos. E se a gente não faz isso, a gente não consegue ir para frente. Então, voltando, sentir-se inútil pode ser realmente um dos sintomas, já que a pessoa já está entrando nesse quadro depressivo, quando ele é muito persistente. Um outro item que ela fala aqui, pode falar modo padrão? Prece, meditação, mindfulness, uma leitura edificante, um recolhimento, divagação mental olhando para a natureza ou simplesmente olhando pela janela, observando uma planta. Então, assim, é não colocando justamente o corpo, a atenção focada em alguma coisa. Deixar devagar. Entendeu? É a história da Eureka, né? Quem estuda aqui matemática, né? Foi Pitágoras, né? Ele estava na banheira, relaxando, então ele descobriu aquela fórmula, que eu não me lembro agora. Ele sai gritando, Eureka, Eureka, descobri. Ele estava na banheira, né? O Pitágoras. Bom, a outra questão é baixa tolerância às frustrações. Esse aqui, de fato, faz parte dos critérios da depressão. Não é isolado. Baixa tolerância às frustrações, realmente, muitas pessoas têm isso até do ponto de vista genético, tá, gente? Principalmente nessa cultura que nós temos, que é a cultura do fast food da felicidade. É o fast food da vitória, do sucesso. Tudo tem que ser para ontem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter sucesso. É uma forma, realmente, que todos nós estamos mergulhados. Não é somente os adolescentes, pré-adolescentes, não. Mesmo nós, já amadurecidos, que já tem mais idade, vamos dizer assim, que já passou dos 30 aí, enfrenta essa situação por causa de uma pressão social, midiática, que todos nós acabamos sendo... Olha o que nós falamos, gente. Nós estamos num ambiente, o ambiente influencia tremendamente a gente. Mesmo a gente falando, eu não faço isso, eu não faço. Mas olha o bombardeio que você, todos nós recebemos da mídia, das redes sociais, do vizinho, a pessoa que fala isso conosco. Nós estamos sendo quase que pressionados para ter a vitória imediata, a felicidade imediata. É a cultura da felicidade. Ninguém pode ser triste. Nós já comentamos sobre isso. Isso é inviável do ponto de vista saudável neurocientífico. Como todo mundo fosse feliz. Hoje o RH pergunta para o indivíduo que está se candidatando ao emprego. Uma pergunta assim, ó, você é feliz? Uma resposta muito difícil de ser dada. E o cara tem que falar que é feliz. Por quê? Quem é feliz produz mais. Em que sentido? Que é maníaco. Quem tem felicidade 24 horas é uma doença chamada mania. A pessoa produz e quer até que ela entre em estafa ou numa depressão, num surto. Então ninguém é feliz 24 horas. Se é um quadro chamado mania. Ou o indivíduo está usando com uma droga. Um anfetamina, com uma droga estimulante 24 horas. Então, essa pergunta é sempre feita em muitos casos de RH, porque é o que a empresa quer que aquela pessoa produza. Eu vou falar que eu sou triste? Ou que eu tenho momentos de tristeza? Então, é só para vocês refletirem o que eu estou dizendo, da importância dessa questão de baixa tolerância à frustração. É porque nós temos essa cultura de que realmente é para ontem. E as pessoas, gente, não têm uma rede de apoio quando se sentem frustradas. Elas não procuram ajuda. Ela simplesmente quer aquilo, como uma criança que bate o pé no chão. Então, todos nós temos isso. Eu repito, tem pessoas que têm mais dificuldade para isso. A pessoa que está no quadro depressivo não é fácil. O que parece para a gente um pequeno problema, a pessoa que já está em depressão, aquilo é uma tragédia. Pode ser a coisa mais simples. Desde um leite que entornou na cozinha e sujou todo o fogão, para nós vamos lá limpar aquilo, a pessoa começa a chorar na hora. Ela começa a entrar em desespero, porque ela já está em sofrimento psíquico, a depressão. E a pessoa tem uma frustração fora do comum. Então, a pessoa que já está entrando no quadro depressivo, ou que já está, qualquer frustração pode ser realmente um bombardeio para suas emoções, piorando, agravando aquele quadro. Então, mais do que nunca, a necessidade de buscar ajuda. Essa questão da frustração, gente, como eu disse, ela está muito cultural no nosso momento. Porque, como eu disse, a gente não está sendo treinado para ser frustrado. Isso vai desde a criança, do adolescente para o adolescente, mas nós também. Porque nós somos uma sociedade para consumir a vitória, para consumir o belo, para consumir a felicidade. Se a gente não tem isso, é uma frustração. Então, é só essa questão que todos nós sofremos, vamos sofrer com isso. Depende também da dimensão que vamos dar isso. Como eu disse, há pessoas que essa frustração chega a ser disfuncional, ao ponto dela perder o dia,
ela perder justamente o seu ritmo de trabalho, relacional e assim por diante. Depois, o desencanto com os amigos. Posso esticar isso aqui, ó. Desencanto com os amigos, cônjuges, familiares. Sempre vai acontecer, anote aí. Desencanto sempre, sempre, sempre com letra maiúscula e sempre vai acontecer. Até do outro lado da vida. Por quê? O cérebro, gente, trabalha com expectativa. É em todas as relações, seja afetivo, de amigo, colega, chefe para funcionário, colega de trabalho, sempre vai ter isso. O cérebro trabalha com expectativa. Expectativa de quê? Expectativa de sempre receber algo. Receber atenção, receber carinho, amor, prestígio, seja lá. Como eu disse, cada um tem um significado. Então, chega algum momento que, por mais que seja boa amizade, vai haver um momento de decepção. Principalmente quanto mais alto for essa expectativa. É óbvio. O fulano, eu achei que ele fosse falar aquilo comigo, ele não falou. Aí eu achei que ele fosse me cumprimentar aquele dia, não me cumprimentou. Eu achei que ele fosse ir aqui na minha casa ontem para me dar os parabéns de 10 anos do meu cachorrinho. Então, gente, é esse tipo de contexto que um dia vai acontecer. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. Sempre vai haver essa decepção. Algumas decepções são disfuncionais. O casal não chega realmente a ter a infidelidade conjugal. É uma decepção que chega disfuncional. Mas essa decepção sempre vai acontecer. Eu quero que vocês guardem isso, porque o cérebro trabalha com expectativa. Agora, quanto maior a expectativa, maior a decepção. E essa decepção, gente, ela está muito vinculada à questão justamente da carência afetiva, da dependência emocional. Quanto mais carente uma pessoa está, ela está mais vinculada, dependente emocionalmente das pessoas. Que ela não se suporta, ela não gosta de si, a baixa autoestima, a falta de auto-amor que nós discutimos, e ela tem uma dependência da validação das outras pessoas. Então, esse vínculo emocional é muito forte. Então, quanto mais dependente emocionalmente das pessoas, maior será esse risco da decepção muito marcante com os amigos, colegas, cônjuges, familiares, seja o quê. Que ela tem essa dependência emocional, principalmente de validação das outras pessoas. Quanto mais a gente precisar de validação dos outros, ficar nessa dependência, que isso é real, já falei, a gente sempre vai depender da validação das pessoas, e o problema é quando se torna disfuncional, a gente não faz nada, há pessoas que não fazem nada sem a validação do outro, ou seja quem for, isso pode prejudicar muito a situação. Então, gente, esse desencanto com os amigos, seja lá quem for, sempre, sempre vai acontecer, em maior ou menor grau. Há pessoas, como eu disse, passam a vida toda desencantando com as pessoas por causa dessa expectativa muito alta, em que vivem como se as pessoas devessem a ela alguma coisa. Então, isso é um caminho justamente para a depressão. A outra questão é o medo da vulnerabilidade. Olha, gente, realmente, como diz um professor meu, quem não tem pés de barro e tetos de vidro, todos nós temos pés de barro e tetos de vidro. A vulnerabilidade está associada à fraqueza, está associada justamente à situação inconsequente, indesejável. E realmente mostrar vulnerabilidade é uma desgraça segundo a nossa cultura. E a vulnerabilidade, quando a gente não aceita ela, é afastar da nossa humanidade. A gente afasta mesmo. E a gente entra naquele outro capítulo que nós estudamos, da arrogância, da prepotência, do orgulho e egoísmo que se tornam disfuncionais, porque a gente não aceita o lado humano. Todos nós, gente, temos vulnerabilidade, seja qual for, cada um sabe qual que é. E todos nós temos realmente medo de expor elas. Mas é importante que a gente aceite. Não vai haver progresso, não vai haver evolução em qualquer sentido. Até profissional não existe evolução nisso, se não aceitar a nossa vulnerabilidade. Mesmo profissional. É que o indivíduo acha que nunca vai errar, que ele já sabe tudo. Vai cair do cavalo, como diz o professor meu. Seja qual profissão que seja a sua. A vulnerabilidade existe em todos nós. Como eu digo, só existe uma coisa que nasce pronta. É caderno, caneta, sapato, celular. Nós não nascemos prontos. Somos seres em construção. Então, existe essa vulnerabilidade no sistema de aprendizado. Nós somos seres completamente estados em construção. Então, essa questão da vulnerabilidade leva a gente a ter dois comportamentos: negação e evitação. Negação é falar, não, eu não tenho isso, não, eu sou forte, eu enfrento, eu sei. Não, não sabe. O outro é evitação. A gente passa a evitar contextos onde as pessoas possam identificar a nossa vulnerabilidade. Então, enquanto a gente não assume que nós temos pontos fracos, que precisam ser trabalhados,
sejam profissionais, emocionais, seja lá o que for. Enquanto a gente não assume isso, a gente não se acolhe, a gente não se abraça, a gente não acolhe o nosso lado humano, não faz as pazes conosco. A gente sempre vai usar as chamadas máscaras sociais, que são importantes. O cérebro usa ela, eu já falei isso. Nós somos um no emprego e outro aqui, porque lá tem outros objetivos. Nós somos muitas vezes um grupo de amigos e em outro local. É natural isso. O problema é quando a gente sempre está querendo usar as máscaras cada vez mais fortes, no sentido de literalmente encarnar um personagem, para afastar aquilo que a gente não gosta de nós. Que é a sombra, lembra que nós discutimos? A questão da individuação, a importância dela. A individuação é essa aceitação, principalmente da nossa vulnerabilidade. Quando a gente não aceita isso, é sofrimento na certa. Então, como eu disse, gente, quando a gente não fizer as pazes com as nossas emoções, a gente vai continuar fugindo da nossa natureza humana. E vamos achar que somos anjos, arcanjos ou seres de outro planeta. Então, é muito gostoso, é muito libertador fazer as pazes com a nossa própria humanização. Pianta. Oi? Essa questão você está falando da sombra, ela ser as nossas vulnerabilidades, nossos medos, certo? Porque eu pensei muito na história do Peter Pan, né? Porque ele é a única figura que consegue se separar da sombra. E é uma pessoa que não cresce, né? Ele é um menino para sempre, ele não evolui ali. Exatamente porque ele não quer, ele quer ficar naquilo ali, mas ele é o único que consegue se separar da própria sombra, né? Ô, Luísa, muito feliz, muito obrigado pela colocação, muito feliz mesmo. É fantástico essa comparação, esse mito do Peter Pan. Que é aquela, enquanto a gente não aceitasse a sombra, que faz parte da nossa natureza, a gente não vai para frente. A gente não se torna humano, não se torna leve. E é justamente a sociedade, a gente tenta fazer o contrário, ser super-homens e Mulher Maravilha. Isso não existe. Isso existe justamente no nosso mundo da imaginação. Até que a dor atinge a gente, né? A dor, o luto, a senilidade. Então, assim, a gente começa a ver a nossa vulnerabilidade em todas as áreas da nossa vida. A irmã Dufour vai falar muito sobre isso mais adiante. A gente vai voltar nessa questão da vulnerabilidade. A outra, gente, é uma das características marcantes da depressão, que é a descrença no ato de viver. A descrença no ato de viver é um dos critérios maiores para a depressão. Este, sim, faz parte dos critérios internacionais para se classificar um indivíduo como depressivo. Essa descrença no ato de viver, traduzindo para o jargão médico, é traduzido como a anedonia e apatia. Anedonia é a perda do prazer, gente. Perda de prazer com tudo. Com o trabalho, com o relacionamento, com vestir, comer, passear, etc. E a apatia, a pessoa chega a ter uma apatia de não querer levantar da cama. Lembrando que nem toda depressão se expressa dessa forma, tá? Eu já falei para vocês que existe subtipos de depressão, como a sorridente. Não existe essa expressão científica, mas também é uma forma de depressão atípica. A depressão sorridente, a pessoa está sorrindo nas festas, de repente ela comete ou tenta o suicídio. Mas essa é uma das características clássicas da depressão, anedonia e apatia. A pessoa chega a perder tal a vontade de viver, que muitas vezes ela perde energia para levantar da cadeira para beber uma água. E a pessoa, os familiares falam, mas que é isso? Que preguiça, que frescura é essa? Que falta de Deus que é isso? E a pessoa fica assim, uma tortura interna. Gente, a pessoa, ela não consegue levantar da cama, levantar da cadeira para beber uma água. Ela perde energia mesmo, ela tem que esperar alguns minutos. Você vê que é o extremo que chega o quadro depressivo. Por isso que eu já falei que muitas pessoas, os médicos têm que saber disso, um paciente que está nessa situação, toma um antidepressivo, ele dá uma melhorada, ele vai lá e comete suicídio. Porque ele teve forças para ir e cometer. Antes ele não tinha força para cometer o autocídio. E o antidepressivo no início dá isso para ele. É um cuidado que os médicos sempre têm que ter quando está se tratando um paciente nesse nível de depressão. Estou dando exemplo, gente, que nível pode chegar a chamada descrença. Esse realmente é um marco justamente para a depressão. Por isso, uma pessoa que começa a entrar assim, gente, ela tem que ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio, segundo os próprios psicólogos, é uma das coisas mais importantes para se combater qualquer situação que seja que nós estivermos passando, mas principalmente essa descrença, essa apatia com a vida. Essa rede de apoio, gente, é desde um familiar que você tem, para te apoiar, para te sustentar, ou um amigo, ou um vizinho que você gosta, que confie nele. Olha como é que é importante, quando nós estamos num problema, montar uma rede de apoio, que é uma rede de estratégias para enfrentar um problema.
Toda vez que estamos com um problema, seja qual for, nós devemos fazer uma lista de estratégias para combater esse problema. Pode ser a ajuda de um amigo, a ajuda seja financeira de alguém, ou o propósito, eu vou estudar, vou fazer o curso disso, quer dizer, eu tenho minha religião, eu tenho meu centro, eu tenho minha igreja, quer dizer, é chamado estratégia de apoio, estratégia de enfrentamento, que todos nós deveríamos fazer. E essas pessoas precisam dessa ajuda, porque elas não têm nem força para fazer isso. Mas de uma forma para se evitar isso, já que nós não estamos falando aqui de uma depressão clássica, segundo a irmã Dufour, é uma forma, buscar uma rede de apoio, estratégia de enfrentamento. Mais uma vez, gente, essa questão da descrença com a vida, mais uma vez, é a nossa cultura que todos nós recebemos, eu e você que está ouvindo aí na gravação. É a pressão para sucesso, felicidade rápida. Você tem que estar tão bem quanto seu vizinho ou melhor do que ele. No sucesso, no topo. Então, essa pressão, muitas vezes, quando a gente não atinge ela, a gente passa a ter a descrença com a vida. A vida passa a não ter gosto. Por isso que nós já falamos em outros encontros, isso é neurocientífico, produzir dopamina nas coisas simples, isto é, procurar significado nas coisas simples, isso é neurocientífico. Desde cuidar de uma plantinha, lavar a sua cozinha, tomar um café, passear com o cachorro, arrumar a cama. Isso parece poético, gente, mas não é não. Isso é neurocientífico mesmo. É uma forma de treinar o seu cérebro para sentir prazer em coisas simples do dia a dia. Porque, como eu disse, hoje nós queremos o fast food rápido do prazer, né? Como eu disse, o que está aqui na nossa frente é uma das maiores fugas para que a gente possa ter prazer rápido e fácil que o nosso cérebro gosta, que é a internet, é o celular. Você pega e abre e está alimentando. Tanto que hoje já existe a dependência ou a abstinência digital, tá? Existem jovens e pessoas que passam a ter abstinência, que chega a tremer, passar mal, ter tontura, se ficarem 2, 3 dias sem um celular, ou até menos. Isso já existe trabalhos científicos para isso, demonstrando a abstinência digital. Então, essa questão da descrença, a gente está falando de depressão, mas a gente vai acompanhando outras causas para isso, que é justamente essa pressão para ter sempre uma dopamina elevada, para conquistas altas, para prazer alto, e a gente perde ou a gente acaba não fazendo o que deveria ser feito, que é produzir dopamina para as coisas mais simples do dia. E aqui, gente, essa questão de descrença da vida, eu quero mais uma vez chamar a atenção da importância das religiões, que nos ajuda a dar justamente significado para a nossa vida. Vários trabalhos científicos, eu já citei isso várias vezes, demonstrando que a importância que as religiões têm é justamente dar maior significado para as pessoas. E aqui eu falo mais do que nunca a questão do espiritismo, todas as religiões, mas aqui eu falo porque eu sou espírita, eu posso chamar a atenção aqui da importância do espiritismo, que demonstra a evolução dos espíritos, de que realmente nós somos passageiros também pela Terra. Essa questão de um mundo passageiro, isso te dá mais justamente segurança na vida, quer dizer, eu tenho que valorizar as coisas mais simples, porque a morte não existe. Eu vou continuar da mesma forma do outro lado que eu estou aqui. O Espiritismo traz isso muito bem, que não existe solução de continuidade, não existe racha, não existe quebra dessa vida com que vamos enfrentar do outro lado. Se nós desencarnarmos aqui agora, todo mundo junto aqui agora, cada um vai continuar do outro lado da mesma forma que está aqui, com os mesmos vícios, medos, desejos, aspirações, inseguranças. A morte não beatifica ninguém, nem demoniza ninguém. A morte é apenas um fenômeno biológico. Então, eu acho que o espiritismo e as religiões, de modo geral, ele tem esse papel de nos reconectar com a vida, com o significado dela. Estamos aqui realmente para o processo evolutivo. Então, essa descrença do ato de viver, gente, ela é massacrante, viu? Para quem está entrando no quadro depressivo, ela é massacrante. É como dizia até um professor meu de psiquiatria. Se a pessoa está odiando, amando, está ótimo. Quando ela está indiferente, está péssimo. Um professor meu de psiquiatria dizia isso. É muito difícil você tratar uma pessoa indiferente. Se ela está odiando, está amando, opa, tá bom. Mas se ela está indiferente, fica muito difícil. É para a gente refletir sobre isso. Oi, pode falar? Pode falar. Acabou? Bom. Então vamos orar, meus amigos? Vamos. Os amigos espirituais já estão aqui conosco, apostos, os nossos familiares dessas de outras vidas. Eles estão aqui para abraçar a nós. São os nossos paizinhos, avós, tios, irmãos, desta ou de outras vidas. Eles estão derramando os fluidos balsamizantes e medicamentosos sobre nós, fazendo a limpeza da nossa casa, da nossa psicosfera,
fazendo a asepsia individual e ambiental, derramando os fluidos balsamizantes sobre nossas águas, sobre os nossos alimentos. Vamos agradecer esses anjos da guarda, fora do corpo, que estão dizendo para nós: eu sei o que você está passando, eu estou aqui com você, nós estamos juntos com você. Nós agradecemos a todos eles e ao Mestre Jesus pela essa oportunidade de reunião. Mestre Jesus, que nos acompanhe em direção aos nossos afazeres. Que assim seja, assim será.